Isso aí. 1, 2, 3, começando. Estão conseguindo visualizar os slides? Vamos. Né? Vou até botar logo para botar a tela inteira. Ai, meu Deus, só falta sumir, hein? Botar até a tela inteira aqui. Hoje eu não quero me ver, não. Só vocês me vendo. Eu não quero me ver dando aula. Vamos lá. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre avaliação neurológica. Terminamos a parte do sistema respiratório, né? Então, falamos tudo que é necessário, né, ver num paciente na parte ventilatória, respiratória, dentro da UTI. E, inclusive, porque o paciente na UTI, a maioria, ele fica em ventilação mecânica invasiva, ou ele fica dependente de algum tipo de oxigenoterapia, né, devido a um quadro de insuficiência respiratória que esse paciente possa estar apresentando. Então, acho que assim está melhor. Então, o que vai acontecer? Nós temos que ter os cuidados, nós, como os enfermeiros, temos que saber fazer, né, toda a avaliação desse paciente, até mesmo porque quando a gente faz esse acompanhamento, nós temos que fazer relatos e também, né, ficar atentos para comunicar, né, ao médico qualquer alteração que possa vir a acontecer. Embora nós tenhamos, né, equipe multidisciplinar durante um período de 24 horas dentro da unidade, mas vai almoçar, vai tomar um café, né, vai dormir, tem um horário de descanso, então a gente tem que estar, né, atento o tempo inteiro. E a avaliação neurológica também, ela é bem complexa, porque meu paciente ele pode chegar lúcido, falando, conversando, e pode entrar num quadro de coma. Mas antes até dele chegar nesse estágio de coma, ele pode passar, né, por períodos de desorientações, períodos de torpor, agitação. Isso tudo está mostrando que neurologicamente ele não está bem, seja por fatores neurológicos mesmo, por alguma patologia neurológica, ou seja, por até falta de ar, né? Por falta do oxigênio. Nós sabemos também que, né, o exame neurológico faz parte da anamnese, né, como eu falei com vocês, e é de extrema importância a gente estar fazendo essa avaliação. Por isso que um paciente na UTI, nós precisamos fazer a avaliação da escala de Glasgow ou da escala de Ramsay, né? A escala de Glasgow, ela é utilizada quando o paciente não está sedado. E a escala de Ramsay, quando o paciente se encontra sedado. Durante, né, a anamnese, deve ser observada todas as condições do meio do que o paciente se encontra, né? Porque não sei se tem alguém querendo entrar, não, acho que não. Durante, né, nessa anamnese, a gente está fazendo essa avaliação do meio, né? Deixa eu ver se... Ai, meu Deus. Não sei se alguém querendo entrar. Tá com barulhinho aqui. Não, não é não. O barulhinho acho que é do WhatsApp. Então, quando a gente fala, né, dessa avaliação, né, do nível de consciência, que nós vamos ter que estar avaliando, seria o quê?
muitos chegam para a gente porque está estressado, está aborrecido, infartou por estresse, teve um AVE por conta de aborrecimento, tomou, né, fez ingestão de intoxicação, né, exógenas, né, tomou um chumbinho, coisa, então quer fazer uma cena, né, isso tudo significa o quê? Essas condições que o paciente se encontra, tanto a sua parte emocional, quanto física e quanto cognitiva, né, porque às vezes ele está tão emocionado, né, por tanto emoções alegres como tristes, né, pode causar, né, danos na vida da pessoa, né? Então a gente tem que ter o quê? Esse cuidado, e nós temos que observar o que ele é capaz, o que ele pode fazer, né, com esse comportamento seu emocional. E o cognitivo, como que está a parte cognitiva, como que está a memória dele, será que ele está em coma, será que ele está sonolento, será que ele está realmente confuso, que ele está desorientado? Então, a gente precisa estar fazendo essa avaliação. Em algumas situações é necessária a presença sempre de alguma pessoa da família que possa estar fazendo o quê? Respondendo a todas as questões, né? Todas as perguntas que deverão ser realizadas para a coleta de dados desse paciente. Por que isso? O paciente ele pode estar, né, desorientado, pode estar em coma e não vai conseguir relatar quais seriam sua história de doença anterior, de história pregressa, né, histórico familiar, né, o que aconteceu para chegar naquela situação ali. Aí, vamos começar fazendo uma avaliação desse nível de consciência. Primeiramente, eu vou ter que fazer o quê? Perguntar, tenho que ter perguntas claras e objetivas para que ele esteja o quê? Me respondendo. Para essas respostas, eu estou fazendo avaliação do seu nível de consciência, do seu grau de orientação, né? Porque ele pode estar o quê? Aí vocês podem anotar, né? Orientado, eles pode estar desorientado, ele pode estar sonolento, ele pode estar confuso, ele pode estar torporoso, pode estar comatoso. Para isso, eu preciso estar fazendo o quê? Fazendo essa avaliação tanto no tempo quanto no espaço, né? Aí vem até aqui quando eu falo, né? O tempo e espaço. O que seria isso? Quando eu faço essa avaliação no tempo e espaço desse paciente. Ele pode estar me conversando comigo tranquilamente. Mas eu pergunto, seu João, o senhor sabe que dia é hoje? Ih, minha filha, eu não sei aonde eu estou, não. Eu perguntei que dia é hoje. Ele me respondeu que ele não sabe onde ele está. Uma coisa totalmente o quê? Diferente. Assim, se eu perguntar, seu João, o senhor sabe aonde o senhor está? Porque não sei o quê, a minha mãe. Nada a ver também. Então, quando ele te responde, né, claramente, o tempo que a gente se encontra e o espaço, é o local que ele está, ele tem um nível de consciência, o quê? Ele pode errar, né? Hoje é quarta-feira, ele pode dizer, hoje é quinta-feira. Mas ele respondeu o que foi lhe solicitado. Isso é considerado um paciente confuso. O desorientado, ele responde coisas totalmente sem nexo. Temos essa diferença de paciente com desorientação e de paciente com confusão mental. Isso tudo eu preciso saber realmente como realizar essa avaliação
para na hora que eu for realizar o relato da evolução de enfermagem. Como é que a vista está meia... Bicho, tá meia confusazinha aqui, Matias. Então, até mesmo, né, para poder saber como que a gente vai relatar e como que esse paciente ele se encontra no decorrer, né, do nosso... Desculpa. No decorrer do nosso plantão. Então, por isso que a gente faz o quê? A avaliação também da escala de Glasgow, que é a avaliação, né, do nível de consciência de um paciente sem sedação, e a escala de Hansen é quando o paciente está sedado. Aí, o nível de consciência expressa sempre o grau de alerta comportamental desse indivíduo, né, ou vigília. A gente vai ter que avaliar se ele tem essa cognição preservada e a avaliação da concentração, memória, o seu estado afetivo, linguagem, se ele consegue se expressar, ou às vezes ele quer se expressar, mas ele não consegue, né, por alguma limitação que ele possa estar naquele momento. Orientação, né? Uma definição aí bem específica aí do que é a orientação que eu acabei de falar com vocês. Quando ele está orientado, nós perguntamos sempre sobre sua identificação pessoal. Nome, profissão, né, idade. Porém, tem uma questão. Se eu encontro um paciente na rua, eu pergunto, né, sobre o seu grau, sobre o seu nome. Ele vai e me responde um nome. Eu tenho certeza, eu sei se realmente se o nome dele é João, se o nome dele é Pedro, eu não sei. Eu tenho que fazer perguntas onde eu tenha dados para saber se esse meu paciente ele se encontra realmente orientado. Deu para entender? Porque se eu pergunto, ele me responde, eu não sei se é real. Isso acontece muito na rua. Senhor, tem uma pessoa caída. O senhor está bem? Qual o seu nome? Aí ele fala, não, ele está aqui acordado, está orientado, sim. Eu não sei se o nome dele é aquele mesmo, a não ser que eu pegue a identidade e comprove, né? Aí, a avaliação no tempo e no espaço, né? Foi o que eu acabei de falar com vocês. Tempo, dia, mês, ano, tudo para saber se a pessoa sabe, né? Tem condições de estar respondendo. E no espaço, saber onde esse paciente se encontra. Outra questão importante para ser avaliada quando a gente vai realizar, né, o chamado a esse paciente, né, para avaliar o seu nível de consciência, o seu grau de alerta, né, é o estímulo que a gente faz a ele. O estímulo ele pode ser auditivo, estímulo tátil e estímulo doloroso. O estímulo auditivo é quando eu chego, me aproximo ao paciente e pergunto, né, seu João, o senhor está bem? Está querendo alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? E ele me responde, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, dessa forma. Eu sempre inicio a minha conversa com um tom de voz normal, um tom de voz baixo. Porém, se meu paciente ele não responder ao tom de voz que eu estou usando, eu posso aumentar. Seu João, tá me ouvindo? Porque ele pode ter uma deficiência auditiva ou até a captação desse chamado
pode ser demorado devido ao seu nível de consciência estar um pouco rebaixado, né? Então, mas quando eu faço esses dois tipos de estímulo, tanto em voz normal ou um tom de voz mais alto, mas ele me reage, ele reagiu ao estímulo auditivo somente. Porém, tem alguns pacientes que, além de eu realizar o estímulo auditivo, eu tenho que fazer o estímulo tátil, eu tenho que mexer nesse paciente, né, para ele despertar, ele sentir que é com ele que eu estou chamando, né? Seu João, nada, seu João me ouviu. Vou aqui no braço dele, balanço. Aí ele sente, ele acorda e me responde, ou não, né? Mas vamos partir do princípio que ele vai estar me respondendo. O estímulo doloroso é um método, né, mais indicado quando faz, né, uma aplicação mais de um estímulo doloroso, mais o quê? Profundo. Isso nós temos que ter um cuidado muito grande para a gente não levar, né, a nenhum trauma, tanto local como um trauma psicológico ao paciente. Por quê? Às vezes você fez o estímulo verbal, ele não te respondeu. Você fez o estímulo tátil, ele não te respondeu. Aí você vai fazer um estímulo doloroso. Você acaba indo num estímulo doloroso mais profundo. Eles te reagem de uma forma tão rápida que acaba até machucando quem está realizando esse estímulo. Então, a gente tem que fazer esse estímulo doloroso lento e ir aumentando gradativamente de acordo com a resposta desse paciente. O que significa isso? Né? O lugar mais propício para realizar o estímulo doloroso é no leito unguial. Ó, dedo das mãos ou dedo dos pés. Se você apertar aqui, o paciente, a pessoa, né, vai sentir uma dor. Posso realizar um estímulo supraorbital, apertar aqui no olho, no músculo do trapézio, aquela pessoa que está na sua frente, né, que você faz assim, a pessoa morre de dor, e no externo, quando você faz uma pressão, a pessoa também pode sentir dor. Em algumas situações, né, eu já vi em várias situações, pegarem lâmina de bisturi, agulha 40x12, ir na planta do pé, riscar, né, fazer cortes para poder ver se o paciente reage ou não. Porém, você acaba levando o que se o paciente tiver algum tipo de estímulo, você leva um estímulo psicológico e é um trauma também o quê? Local, né? Porque você está ferindo ali a pele do paciente, né? Então eu posso pegar o quê? Uma chave, uma caneta, né? Algo que não vá, né, machucar o paciente e realizar o que nós chamamos de reflexo de Babinski, que é o estímulo doloroso na planta do pé. Aí tem duas situações quando a gente realiza o estímulo doloroso. Por que isso? Para poder a gente fazer a evolução de enfermagem. Né? Para relatar de forma correta. O estímulo doloroso, o paciente ele pode reagir ao estímulo doloroso e localizar esse estímulo doloroso. Como assim? O que acontece? Se eu for em você, Karina, faço um estímulo no seu pé durante a noite dormindo. Qual vai ser sua reação? Fazer retirada do membro. Hã?
Fazer retirada do membro. Você vai fazer a retirada do membro porque você sentiu e localizou a dor, certo? Agora, se você tem uma paralisia, uma dormência, uma paralisia pouca, não vamos falar total, do membro inferior esquerdo, eu faço um estímulo lá doloroso. Você faz o quê? Você pode sentir a dor, porque nós temos inervação, certo? O nervo está ali, você sente a dor. Só que você acaba o quê? Não localizando a dor. Aí você vai e faz o quê? Ó, com o rosto, ó. Com o braço, você puxa um braço, faz uma feição, né, de dor no rosto. Isso significa que você sentiu a dor, porém não localizou aquela dor. Então, essa é a diferença também de como nós vamos estar o quê? Refazendo o relato, né, da evolução, né, para poder fazer uma avaliação completa nesse paciente, né? O paciente reagiu aos estímulos dolorosos, né? Teve reflexos aos estímulos dolorosos, reagiu, localizou a dor, o estímulo doloroso. Então, são várias situações que a gente tem que fazer a avaliação para, na hora da evolução, fazer o relato, né, da enfermagem. Então, não esquecendo que eu posso fazer a avaliação do nível de orientação também do meu paciente, através do estímulo auditivo, do estímulo tátil mais auditivo e do estímulo o quê? Doloroso. Algumas alterações podem vir, né, a acontecer, começar a apresentar, seria o rebaixamento do nível de consciência, né? Isso devido, né, a uma patologia neurológica, né, um quadro, né, que eu falo que um parâmetro mais sensível, né, de insuficiência encefálica, seria alguma patologia neurológica. Mais específica, tumor, quadro de AVE, hemorrágico, isquêmico, né, as neuromiopatias, pode estar levando a esse paciente a fazer um quadro de rebaixamento do nível de consciência. Pode ter um início com uma pequena confusão mental, com dificuldade de elaboração de frases, armazenamento de informações, podendo chegar até um quadro de sonolência, até a morte. Aí vocês vão e me perguntam, mas em quanto tempo isso daí pode estar acontecendo? Me responda, Júlio. Júlio. Júlio sumiu. Júlio não tem, não? Júlio não tem, não? Então, Paula. Responde, Júlio. Tá aí, Júlio? Pode abrir o som, o áudio. Tem? Tá sem áudio? Então, vamos embora, Paula. Paula tá com áudio. Oi, você pode repetir a pergunta? Vocês vão me perguntar em quanto tempo o paciente ele pode, né, chegar para a gente assim, lúcido, orientado, começa com uma confusão mental, podendo, né, chegar à sonolência até o coma. Acho que vai depender do quadro do paciente. Se ele for um paciente muito grave, talvez vai ser muito rápido. Isso aí. Então, o que acontece?
Como pode ser? Ele chega para mim, normal, tranquilo, conversando, e logo ter esse rebaixamento do nível de consciência, como pode ser gradativamente, né? Ele vai tendo essa perda, essa diminuição com o tempo, pode levar dias, semanas e até o quê? Meses também, né? Mas a gente tem que estar fazendo essa avaliação por completo, de forma correta, e observar que isso está acontecendo, para você fazer o quê? Interferir o mais rapidamente possível, o mais precocemente possível, para, né, iniciar um tratamento mais rapidamente. Entenderam? Aí, nós vamos falar aqui sobre algumas alterações mais comuns, que são fáceis, né, de estar acontecendo, acometendo ao paciente, né, que vocês também precisam saber para fazer essa avaliação. Isso é mais, né, uma parte até de avaliação de exame físico, mas que na UTI foi o que eu falei para vocês. É muito importante vocês terem essa diferença, saber para na hora de relatar, saber, né, como que o paciente está de acordo com a patologia que ele se encontra. O paciente letárgico ou com sonolência, ele acorda, né, quando é feito algum estímulo auditivo, ele está orientado no tempo, no espaço e pessoa, ele sabe quem é, que dia é hoje, onde ele está, só que ele acaba respondendo o quê? Lentamente, vagarosamente ao estímulo, né, que lhe é solicitado, o que foi solicitado. Aí, em alguns momentos, ele pode abrir o olho, responder, ou ele pode te responder de olhos fechados mesmo, porque ele se encontra num estado de letargia ou sonolência. Meu paciente, ele pode se encontrar no estado de confusão mental ou delírio, que a gente chama. Os sintomas de início agudo, de caráter flutuante e com intervalos de lucidez. O que isso significa? Foi o que eu falei com vocês ali atrás. A diferença entre desorientação e confusão mental. Desorientação, o paciente ele responde coisa com coisa. E confusão, ele responde de forma errada, mas dentro do que foi solicitado. Ele pode apresentar esses momentos de lucidez, né? E é o que a gente fala o quê? O paciente está confuso. Obnubilação é quando a gente tem um paciente que ele está muito sonolento, ele precisa ser estimulado, né, ele precisa ser estimulado né, com estímulo auditivo, mais estímulo tátil, né? Não precisa chegar a ser o estímulo doloroso. Obnubilação, o paciente encontra-se obnubilado, né? Mas a gente fala mais obnubilação. Então, tem que ser feito estímulo auditivo intenso e estímulo tátil, né? Para poder ele te responder, ele reagir. E você vai estar fazendo o quê? Respondendo, né, a comandos simples. Ele responde, né? Se às vezes você fala, seu João, o senhor está me ouvindo? Coloca a língua para fora. Ele vai e coloca a língua para fora. Seu João, está me ouvindo? Aperta a minha mão. Ele vai apertar, né? Então, mas para isso eu tenho que aumentar meu tom de voz e realizar um estímulo tátil, não é estímulo doloroso, ok? Por quê? Aqui no torpor, eu preciso fazer um estímulo doloroso. Não precisa ser tão profundo, né? Porque ele está muito sonolento,
não responde ao verbal nem ao tátil. Precisa ser feito um estímulo doloroso para responder. E ele vai responder com sons incompreensíveis ou somente com uma abertura ocular. Né? O que seriam esses sons incompreensíveis, Gisele? Gisele? Gisele não tá aí, não? Gisele? Edelmo tá sem também, Edelmo não tem, tá? Então responde, o que são sons incompreensíveis, Gisele? Fala. O que são sons incompreensíveis? Ouviu? Quem sabe? O que são sons incompreensíveis? Nota 0 para vocês hoje, hein? Seria como se fosse gemidos, ruídos. Hã? Gemidos, ruídos. Quando o paciente fala o quê? Ele fala tudo enrolado, então geralmente ele acaba balbuciando o quê? Alguma lá, ele não consegue falar frases, né? Ele acaba falando algumas coisas enroladas e que a gente não entende. Isso a gente vai precisar para poder fazer a avaliação da escala de Glasgow, tá bom? Então, por isso que eu estou já aqui perguntando, que a gente já vai entrar na escala de Glasgow e vocês precisam saber disso aqui para somar a pontuação da escala de Glasgow. Então, torpor, não vou dizer a vocês que é um coma. O torpor é como se fosse, não existe pré de nada, né? Mas é um pré-coma, como se o paciente não está em coma, mas está bem grave, entendeu? Para vocês terem um entendimento melhor. E esses sons incompreensíveis, ele vai estar balbuciando algumas palavrinhas, né, toda enrolada, ou monossilábicas, ou apresenta somente abertura ocular. E o coma, ele é um estado, né, em que o indivíduo não demonstra conhecimento de si próprio e do meio, né, com ausência do nível de alerta, ou seja, esse paciente está inconsciente, não interage com o meio e com os estímulos externos, permanecendo com os olhos fechados, como se ele estivesse num quadro de um sono profundo. Costumo também a falar, né, explicar, que hoje, assim, a gente fala que quando a gente fala de coma, né, quando esse conceito aqui, né, não demonstra conhecimento de si próprio do meio ambiente. Realmente ele não demonstra, mas ele pode estar o quê? Em alerta, ele pode estar num quadro de coma e saber tudo o que está o quê? Acontecendo ao seu redor. Saber, né? Portanto, algumas pessoas falam, quando saí do meu estado de coma, quando eu saí do coma, eu lembro de tudo o que aconteceu, que as pessoas falavam, que faziam comigo, né?
eu vi aquela luz lá preta, amarela, azul, rosa, branca no fim do túnel, né? Isso ela significa o quê? Ela consegue ver, ela tem esse entendimento, né? Por isso que a gente não pode falar. Tem algumas pessoas que realmente não sabem nada, voltam do coma sem saber de nada. Eles voltam do Perdão coma. pela demora, tá? Oi? Tava acabando de fazer o TCC aqui. Desculpa. Tá bom, tranquilo. Então, né, eles fazem o quê? Eles não lembram de absolutamente nada, né? Por isso que alguns voltam, sabem, falam e outros não. Mas ele permanece como se tivesse o quê? Num sono profundo, né? Mas quando eu for falar aqui com vocês dos níveis de coma, nós poderemos ver que ele pode, mesmo em coma, ter alguma reação. Então, eu falo, né, da classificação desse coma, que é o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, que nós chamamos grau 1 é o coma vigil, grau 2, grau leve, o 3, profundo, e o grau 4, dépase. O que seria esses três tipos? O 1, 2 e 3, nós temos o quê? Aqui, sinais vitais presentes e reflexos tendinosos presentes. O que seria isso? Estímulos. Mesmo que no profundo, meu paciente possa ter... Oi, Juliana. Oi. Isso Oi. tem na apostila? Tem isso aqui. O que eu estou falando, não. Eu só tô conseguindo te ver, não tô conseguindo acompanhar o slide, não. Mas é só você? Não sei, porque eu não tô conseguindo acompanhar para copiar essa parte aí. Aqui também, professora, só tô vendo você. Ai, gente, por que vocês não falaram antes? Calma aí. Pra mim você estava falando, mas aí eu não tô conseguindo acompanhar essa parte. Deixa eu ter falado, gatas. Vê se foi. Foi? Agora foi. É porque quando Uhum. eu saio e volto para admitir alguém, aí pode sair. Então, Então, te fazendo um favor, esse grau de 1 vigil que você estava falando, faz um favor? repetir aqui o vigil, né? Isso. Então, o grau 1, né, quando a gente fala, só voltando aqui, do coma, né, que eu falo aqui, o coma seria, né, como se tivesse num sono profundo, porém, né, não é que ele está alheio tal a tudo, que ele não está entendendo, não está vendo nada, não. Isso aí vocês compreenderam, né? Então, falando da classificação do coma, eu tenho grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 é vigil, grau 2 leve, o grau 3 profundo e o grau 4 dépase. O 1, o 2 e o 3, eu falo, vocês podem puxar uma chavinha, uma que vocês quiserem aqui. Nesses três, nós temos o que ali? Sinais vitais presentes. O paciente, eles têm sinais vitais presentes. No 1, no 2 e no 3. Isso.
sinais vitais presentes, mas reflexos tendinosos também presentes. Esses reflexos tendinosos é só o grau 1? 1, 2, 3, os 3. Tá bom. Reflexos tendinosos foi o que eu falei com vocês, é o estímulo doloroso que é realizado e ele reage. Tô meio chato. E ele reage. Segunda-feira na UPG só tinha 2 leves, o resto era tudo dépase. Complicadíssimo. É. Complicado, né? Então, 1, 2, 3, sinais vitais presentes, mais reflexos tendinosos. O 4, já vou voltar aqui. O 4, que nós chamamos de dépase, é quando o paciente está em morte encefálica. Ok? Ele já está lá no além, só mesmo precisando, né, sair do corpo. Nessa situação, é o que eu falo, ele tem sinais vitais presentes? Tem, porque está com uma droga lá segurando um pouquinho, mas ele mesmo já não tem mais. E reflexos tendinosos também não, porque ele não vai reagir a nada. Aqui no meu paciente, até num coma profundo, ele pode até o quê? Reagir sim um pouco. Ele pode estar num coma profundo, mas pode ter reflexos involuntários também, quando ele já está passando para dépase, que é um quadro de morte encefálica. O coma vigil, leve, vigil é aquele paciente que, vamos pensar, tá? O coma aqui, o meu paciente não está sedado, é coma mesmo neurológico. Já vou dar a diferença para vocês de um e de outro, mas aqui meu paciente não está sedado. O vigil, ele vai estar assim, ele abre o olho, ele mexe uma mão. O leve, seu João, você está me ouvindo? Aperta aqui minha mão, ele vai fazer algum movimento. Ele está ouvindo, escorre lágrimas dos olhos. Você vê que esse paciente está o quê? Atento, entendeu? O profundo já é mais complicado, né? Já é um paciente, né, que ou ele melhora um pouquinho ou ele afunda de vez. É isso que a gente tem que pensar. E os tipos de coma? Nós temos o coma neurológico, o coma metabólico e o coma induzido. O que seria isso? Coma neurológico é devido a uma patologia neurológica que está sendo acometida a esse paciente. Como assim? O paciente tem um tumor cerebral, um quadro de AVE, de aneurisma. Então, ele entrou num estágio de coma devido a uma patologia neurológica. O coma induzido é o coma quando o paciente está sedado, né? Ele está sendo induzido. Por isso que a gente pergunta, está em coma induzido? Se ele estiver em coma induzido, é porque ele está com o quê? Sedação. Ou ele está em coma neurológico, que é um coma devido à própria doença que levou ao coma. Um traumatismo craniano, enfim. E o coma metabólico é devido a algum distúrbio metabólico que acometeu a esse paciente. Que distúrbio metabólico? Uma cetoacidose diabética, tanto por hiper ou quanto hipoglicemia, paciente com coma urêmico,
O que é coma urêmico? Paciente com ureia alta, né? Ele pode estar fazendo um quadro ou já ser renal, né? Quando o paciente está fazendo um quadro de insuficiência renal aguda, ou ele está, né? Faz hemodiálise já e a ureia aumenta, um coma metabólico. O próprio álcool é metabólico, né? Como essa bebedeira aí pode levar um coma, né, metabólico, um distúrbio metabólico. Quando a gente tem baixa de sódio, né? Sódio baixo, principalmente em idosos, leva o idoso a um quadro de coma, tudo isso metabólico. Então, não confundam quando a gente fala tipos de coma neurológico, metabólico induzido. Quando a gente fala classificação do coma, grau 1, 2, 3, 4, vigio, leve, profundo e dépase. Dúvidas aí? Não. Tranquilo? Então, vamos lá. Na escala de coma de Glasgow, ECG, não é ECG de eletrocardiograma, não. É da escala de coma de Glasgow. Vocês já chegaram a ver com Elaine? Já? Ela ensinou um macetinho a vocês de como fazer as continhas? Não, a gente viu em semiologia. Hã? A gente deu uma passada nisso em semiologia. Em semiologia. Mas então vamos dar uma relembrada aqui para facilitar aquelas coisinhas de concurso, né? Que a gente... para não esquecer, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala da escala de coma de Glasgow, eu vou estar fazendo avaliação da parte motora, da parte verbal e da resposta, né, ocular desse paciente. Aqui eu boto, né, primeiro, ocular, verbal e motora. Mas eu gosto sempre de lembrar vocês para fazerem de forma ao contrário. Pega um papel e anotem MVO. Vocês nunca mais vão esquecer essa siglinha. MVO. O que vocês vão avaliar num paciente na escala de coma de Glasgow? MVO. Fala todo mundo aí para mim. MVO, 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 e vocês nunca mais vão esquecer. M motora, V verbal, O ocular. E para que isso, professora? Porque vocês têm que saber quanto que vale cada pontinho desse, para quando eu der um caso a vocês, eu pergunto qual a escala de Glasgow deste paciente. Vocês vão ter que somar, porque vocês não vão ter essa tabelinha em mãos. Vocês lembram na prova do concurso? E muito menos quando vocês estiverem trabalhando. É tudo muito rápido. Numa emergência, vocês vão estar lá na rua, né? Vamos ter aí, se Deus quiser, um bombeiro aqui na turma, vai fazer lá a avaliação da escala de Glasgow do paciente, vai no celular ver a escalinha, vai lá pegar uma cola para ver quanto que está a escala de Glasgow do paciente, em hipótese nenhuma. Então, quando vocês estiverem trabalhando, tudo, vocês vão ter que estar o quê? Já com essa escalinha, né? Em mente. Então, para isso, nós vamos ter o MVO, motora, verbal e ocular. Obedecendo as pontuações. Por que eu botei MVO? Em ordem decrescente. Nós sabemos que a pontuação mínima da escala de Glasgow é 3 e a máxima é 15. Tem um acréscimo, depois eu vou mandar para vocês da nova, né, que é pela parte das pupilas, mas vamos estudar essa daqui assim.
3 é o mínimo. Quando a gente não tem resposta nenhuma, sem resposta 1, sem resposta 1, sem resposta 1. 3. 3 é a avaliação mínima. E 15 é quando meu paciente tem uma abertura espontânea, que ele está orientado e obedece a todos os comandos. Isso é quando ele está o quê? Bem, então, nós temos 15 para ele. E quando a gente bota o MVO em ordem decrescente, o M, eu tenho 6 avaliações a serem vistas, o V, verbal, 5, e o outro, 4, né? O ocular, 4, em ordem decrescente. 6, se o meu paciente responde tudo, e 1, se ele não responde nada. Aí eu pergunto a vocês, é melhor, olha o que eu perguntei lá atrás, por isso que eu tive que falar com vocês isso lá atrás. É melhor, meu paciente, eu fiz o estímulo doloroso, ele localizou a dor. Ou é melhor ele reagir à dor e não localizar? É melhor ele o quê? Localizar a dor, não é? Então, quando ele localiza, em termos de pontuação, é mais alto, 5 para ele. Se ele reage à dor, mas não localiza, nós vamos dar 4 para ele. Nós temos o paciente fazendo uma flexão anormal, que é um quadro de decorticação. Deixa eu... Aqui, ó. Esse decorticação seria a flexão e o paciente fazendo uma resposta extensora. Extensão, punhos para fora. Aqui ele está fazendo um quadro de descerebração. Já é um quadro de entrar em morte encefálica. Mesmo já está em morte encefálica aqui, quando ele está fazendo essa extensão. Por isso que a família, às vezes, fala, foi diagnosticado morte encefálica, mas está se mexendo. Desculpa, gente. Mas esse paciente está se mexendo. Tanto a decorticação quanto a extensão, descerebração, significa que esse paciente são movimentos involuntários, tá? A decorticação e a descerebração são movimentos involuntários. Então, a gente dá 3 para esse paciente quando ele está decorticando e 2 quando ele está descerebrando. Então, vamos pensar aqui. 6 se está tudo ok. 1 se não está nada ok. 5, 4, 3, 2. Como que vocês vão guardar isso aí? É melhor meu paciente reagir à dor ou não? Reagir. Vamos dar 5. Se ele não está reagindo, né? Reage, mas não localiza. 4. Primeiro ele faz a decorticação para depois ele descerebrar. Então, 3, 2 e 1 sem resposta nenhuma. A resposta verbal, se ele está orientado, tudo ok. 5, sem resposta nenhuma, 1. Como que eu vou lembrar o 4, 3 e o 2? Vamos lá. É melhor meu paciente estar confuso ou desorientado? Confuso, ele está respondendo, mas de forma trocada o que lhe foi solicitado. E
o desorientado, que é esta resposta inapropriada, ele está falando coisa com coisa. Então, eu prefiro, né, em termos de pontuação, eu prefiro meu paciente confuso do que ele está desorientado. 4 para o confuso e 3 para o desorientado. E aquele paciente que dos sonhos incompreensíveis, nós vamos dar o que para ele? 2, que é menos do que o confuso, menos do que o desorientado e menos de tudo. A gente dá 2. Também o quê? A gente avalia essa forma decrescente, né? Do que está melhor para o nosso paciente até sem resposta nenhuma. E a parte da abertura ocular espontânea, 4. Sem resposta, 1. É melhor meu paciente abrir o olho por estímulo verbal ou um estímulo doloroso? Lógico que um estímulo verbal. Seu João acorda, 3 para ele. Estímulo doloroso, 2 e 1 sem resposta nenhuma. Então, se vocês lembrarem, MVO decrescente, 6, 5 e 4. A pontuação máxima, 4, 5 e 6, sempre ele vai estar reagindo tranquilamente e 1, ele não tem resposta nenhuma. E esses meiozinhos aqui é que vocês vão ter que avaliar, analisar o que é melhor, né? E vai descendo da forma decrescente. Pergunta aí? Não, Juliana. Não. A classificação, né, do Glasgow do paciente. Nós temos grave, né, em relação ao score, né? Ao score é o valor que ele apresenta. Grave abaixo de 8, moderado entre 9 e 12 e leve maior que 12. Né? Então, não esquecendo que esse paciente, quando que vai ser feita a avaliação dele neurológica, pela escala de Glasgow, ele não se encontra sedado. Paciente sedado, a escala usada é a de Ramsay, tá? E um paciente com Glasgow 3 é um paciente que realmente está, né, 3, 4 em morte encefálica. Aqui seriam algumas formas, né, de como está fazendo essa avaliação do paciente. Pular aqui rapidinho para a escala de Ramsay. A escala de Ramsay já é ao contrário. Ela vai de número 1 a 6. O top da escala de Ramsay, quando o paciente está dormindo, não tem resposta nenhuma, a gente dá 6. E 1 é quando o paciente está extremamente o quê? Agitado, que ele quer arrancar tubo, que ele quer arrancar o acesso venoso. Aí isso precisa de quê? Ou aumentar a sedação, ou retirar tudo que está nele. Mas um paciente agitado, ansioso, ele não pode ficar assim, porque acaba o quê? Prejudicando neurologicamente, né, aquele paciente. Então, quando eu falo 6, o paciente está dormindo sem resposta a qualquer estímulo. Paciente dormindo, respondendo levemente ao estímulo intenso verbal. 5. Paciente dormindo, respondendo rapidamente ao estímulo verbal, também intenso. 3. Paciente sonolento, atendendo aos comandos verbais, mas já cooperativo também.
né? 2, cooperativo, orientado, tranquilo, e o 1 é aquele que quer sumir, que quer fugir. Uma outra questão que a gente tem que ter considerações em relação à avaliação neurológica desse paciente seriam as pupilas, alguns parâmetros. Pupila, a motricidade ocular seria, né, para onde, em relação à posição, como que é a reação ocular, né? Se ele está mexendo, se ele olha para um lado, se ele olha para o outro, se ele olha para baixo, se ele olha para cima. Não é cabeça, não. Olho mesmo, né? A parte dos olhos. Padrão respiratório, padrão motor e os sinais vitais desse paciente. Aí, já quase encerrando aí hoje, estamos bem adiantadinhos. Nós vamos fazer a avaliação das pupilas, né? É extremamente também importante para a gente, né, de uma forma da avaliação neurológica. Primeiro, eu tenho que avaliar simetria, diâmetro ou assimetria e o reflexo fotomotor. O que seria isso? Diâmetro é o tamanho da pupila. Vamos lá aqui mostrar. O tamanho da pupila. Quando eu falo diâmetro, eu estou falando do tamanho da pupila. Simetria ou assimetria. Simétricas ou assimétricas são a mesma coisa. Seria o tamanho, se estão iguais ou não. No caso aqui, vamos esquecer essa parte aqui de miótica e anisocórica, eu tenho uma pupila de diâmetros iguais. Então, eles são o quê? Simétricos. Aqui as pupilas são de tamanhos diferentes. Eu tenho um paciente apresentando uma assimetria, né? Então, diâmetro, tamanho, simetria ou assimetria seria o tamanho dessas pupilas iguais ou diferentes, e reflexo fotomotor seria mesmo luz sendo colocado nessa pupila desse paciente. Isso é importante a gente avaliar, né? Quando a gente joga um feixe de luz, a gente tem que ter dentro da unidade uma lanterninha. Uma lanterninha, caso não tenha, né? Você pode usar o próprio laringoscópio para poder abrir o olho e joga o feixe de luz para saber como vai ser a reação dessa pupila. A intenção, quando o paciente tem atividade cerebral, a pupila ela tende a contrair quando você joga a luz. É igual tá numa estrada, joga, né, farol, a pupila tende o quê? A diminuir, a fazer uma contração. É normal. Então, eu abro o olho do paciente, olho a pupila. O normal, eu tenho que ter de 3 a 5 milímetros. Porém, essa pupila, ela se contraiu. Significa o quê? Meu paciente está em coma, mesmo contraído, ele tem ainda alguma atividade encefálica, alguma atividade elétrica cerebral. Caso esse paciente não tenha contração, não tenha aumento, nada. Epa, uma interrogação ali. Vamos ver o que vai estar acontecendo com esse paciente, certo? E outra,
você tem que acompanhar se ele tem a pupila. Normalmente, a gente está olhando para frente. Será que você joga a luz para o lado, a pupila vem acompanhando para um lado ou para o outro, né? Se ele tiver esse reflexo pupilar, ele ainda tem atividades neurológicas, ele não está ainda em coma, entendeu? Por isso que a gente precisa o tempo inteiro fazer essas avaliações, né? Até para chegar a um quadro se o paciente está em morte o quê? Encefálica, né? Ou não. Comparar uma pupila a outra, e existe, né, o pupilômetro, que é uma reguinha, né, que mede o tamanho, mas com o tempo a gente já vai conhecendo se é 3, 4, 5, 8, né, para fazer a avaliação do tamanho dessa pupila. Aí, quando eu falo aqui com vocês, né, quando a gente fala comparar uma pupila a outra, aqui, ó, eu tenho uma pupila bem pequena, abaixo de 3, né? Que eu falo que eu tenho uma pupila contraída, eu tenho uma miose ou pupilas mióticas. Anisocóricas ou anisocorias, quando eu tenho uma pupila grande, com midríase e uma miótica, tá ok? A midríase é quando eu tenho pupilas dilatadas. Geralmente, paciente em óbito, em parada cardiorrespiratória, ele faz midríase. Tanto é que fala assim, o paciente está midriático. Midriático significa o quê? Ele está em morte encefálica. Aí ele está com as pupilas dilatadas. Ok, aqui, isso aqui eu não peço a vocês, não. Aqui, as aulas passa tão rápido. Isso aqui é a aula da semana que vem. Até ali para terminar a parte neurológica.